Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou voltar aqui ao assunto no caso de nós instalarmos uma linha de vida provisória por corda ou por fita, e ocorre a questão do ambiente hostil, né, a corrosão e tudo mais, comprometendo a integridade da linha de vida. Nesse caso, se for uma linha de vida provisória num ambiente muito hostil, a gente tem que realizar o revezamento e a troca, né, da instalação da linha de vida. Então, normalmente eu trabalho no máximo 2 dias com uma linha de vida por corda ou por fita, e aí eu vou trocando. Se a obra leva mais que 2 dias, vamos revezando com uma segunda corda. É, Outro fator também importante é o resgate de pessoas, né? Planejamento do resgate. Comprimento dos vãos, sempre que possível, considerar pontos de ancoragem intermediários. Esses pontos de ancoragem intermediários, a principal função dele é diminuir a distância da flecha, tá? Então, aquela flecha de dinâmica F3, quanto mais próximos for os pontos de ancoragem, menor vamos ter formação da flecha F3. E isso diminui a altura da zona livre de queda. Então, a altura da linha é determinada pelo cálculo. Definir essa relação de acordo com a zona livre de queda. Direção da linha de vida. Na configuração normal, ela deve seguir uma linha reta. Se houver necessidade de mudança de direção, deve ser instalado postes intermediários. Então, vamos lá. Se eu exemplificar uma linha de vida, né, com pontos de ancoragem, nesse caso aqui, ó, é que esse exemplo eu só tenho só em linha reta. Mas se eu tivesse alguma curva aqui do trecho, não teria problema nenhum. Nós costumamos sempre trabalhar com 90 graus, né? Então a gente tem um sistema um tubo com uma curvado que muda a direção no sentido do cabo de aço. Então, o esforço da queda, quem vai estar suportando o esforço são os dois postes, são os dois postes de início e fim de trecho. Então, por exemplo, aqui eu tenho um P4, nessa linha aqui, eu tenho um poste P4, outro poste P4. Eles estão numa coluna, numa alvenaria, desculpa, numa viga estrutural. E aqui o intermediário tem o P5. Mas se acontecer alguma queda aqui nessa região, quem vai estar absorvendo 70% da carga são os dois postes P4 que estão nas extremidades, que a gente chama de início e fim de trecho. Então, vou voltar aqui. Outro fator que o projetista precisa levar em consideração recomenda-se que a linha não entre em contato com outros elementos, telhas, perfis, etc. Consequência de vão muito grande. Além disso, após a queda do trabalhador, a linha não deve entrar em contato com elementos externos. Isso são situações que, na prática, é difícil de ocorrer, né? Dificilmente uma linha de vida não vai encostar, por exemplo, nas terças, caso o funcionário venha a cair. Aqui eu tenho um formulário da NBR, é o anexo A34 da NBR 16.325.2, onde ele mostra para a gente as informações que cada projeto de linha de vida tem que ter. Aqui a gente tem a placa de base das fixações, dos postes, aqui nós temos os trechos, só que, dependendo do prédio que nós estamos projetando, não vai caber aí nesse pedaço aqui. O ideal é a gente fazer um projeto em folha maior, em folha de projeto mesmo, obedecendo todas as informações que constam no formulário, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho no cabeçalho do meu projeto ou na coluna da direita da minha folha de projeto, eu coloco todas essas informações, a identificação do prédio, né, o projeto que é a instalação de linha de vida,
o tipo de ancoragem, os postes envolvidos, o fator de queda em cada situação, característica do telhado, o material da estrutura do telhado e os postes utilizados em linha de vida. Então, aqui eu tenho um prédio onde eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete trechos de linha de vida. Aqui está diversificado. Eu trabalho com poste aqui P4, P1 e P5. São três postes diferentes. Aqui eu tenho um detalhamento aqui da parte superior da planta, né? De, de duas regiões, se eu não me engano, aqui é a região da alimentação, né? Dos transformadores. Então, eu tenho aqui um galpão pequeno, né? 4,60 de largura, comprimento, o primeiro dá 23,15, o segundo 9,90. E aqui eu tenho os trechos, né, que eu vou colocar. Eu vou utilizar aqui um poste P4, um P1, um P1, um P1 e o P5 no meio. O P5, no caso, é o único intermediário aqui. Aqui eu tenho ó, as imagens, né, a foto também do prédio. Aqui eu tenho os postes que nós instalamos. Nesse caso aqui é o P1, esse aqui é o P2, esse é o P4, esse é o P5. O P5 é o único que vai na estrutura metálica, na viga. Então, continuando aqui o nosso entendimento, repare que nós estamos sempre atento na, na análise mais precisa antes de iniciar e lançar na planilha, e lançar os valores na planilha para calcular. A gente precisa conhecer é, todo o sistema envolvido, tá? É aquilo que eu falei, se nós formos jogar o critério mais rigoroso que a norma ou o manual ou o guia prático determina, a gente dificilmente a gente vai encontrar locais de estruturais, principalmente nos telhados, tá? Repito, não é aconselhável a gente preparar um sistema de linha de vida aonde eu vou colocar postes muito longos, de 1 metro, acima de 1 metro, fixado nas terças do galpão. Por quê? Porque no momento da queda, isso forma o fletor, o momento fletor em relação ao poste, ele força demais o pórtico do telhado. Então, quanto mais alto for o poste, mais esforço vai sofrer o pórtico, né, da estrutura metálica do telhado. Ou a viga de concreto, se for concreto. Então, a gente tem que agir com muita cautela, tá? Não basta apenas interpretar a norma que o ponto de ancoragem tem que ter 1.200 quilogramas de resistência, sendo que nenhum nó de um pórtico de cobertura, nenhum ponto, né, nenhum nó vai suportar essa carga. Você vai danificar o telhado, vai deformar o telhado, é perigoso acontecer um acidente pior, né, mais grave. Então, a linha de vida ela precisa ser muito bem analisada antes de sair seguindo e aplicando o que a norma determina, tá? Aqui, pessoal, eu tenho uma imagem que elas se complementam. A esquerda está mais completa, aqui a direita ela está mais resumida. Então, aqui eu tenho um operador, né, que está sendo suspenso aqui pela linha de vida. Aqui eu tenho a tensão no cabo, aqui eu tenho a força de impacto. Repara que o trava-queda dele já estendeu, né? Abriu. Aqui eu tenho a flecha dinâmica, que é essa flecha formada no momento após a queda, né? Essa flecha dinâmica a gente vai chamar ela de F3, nossa planilha. Então, o FD, que é a flecha dinâmica, tá?
Repara que o vão entre as fixações dos postes intermediários, eles vão influenciar nessa flecha dinâmica. Então, quanto mais próximo for os postes intermediários, menor vai ser essa flecha dinâmica. A norma determina a cada 5 metros a distância dos postes intermediários. Até 6, 7 metros, dependendo do local de instalação, a gente consegue fazer tranquilo. Então, eu recomendo entre 5 a 6 metros, tá? Mas a norma mesmo determina 5 metros. Então, eu tenho aqui, ó, a variável T, que é o comprimento total do talabarte, esse tamanho aqui, ó, mais o absorvedor de energia aberto. Eu tenho a referência, que é a distância do cinturão D ao pé do trabalhador. Normalmente utiliza-se 1,5 m. E o M é a distância entre o pé do trabalhador até o chão, até a queda, né? O chão que eu falo, o piso ou até um obstáculo. Esse M, ele tem que ser maior que 1 m, tá bom? E aí, pessoal, é, essas nomenclaturas, essas nomenclaturas correspondentes aos EPIs, principalmente, até a zona livre de queda, as flechas, a gente não precisa decorar, a gente só vai precisar entender ela para colocar na planilha. E aí, muitas informações de EPI, comprimento do cinturão, essas coisas, a gente já coloca um padrão. Então, a gente adota um padrão, porque se variar de um fabricante para outro é muito pouco. Então, vamos lá, a gente já falou várias vezes, né, sobre o fator de queda. Eu já expliquei, mas é bom explicar de novo. O fator de queda é a altura da queda dividido pelo comprimento do talabarte, tá? É essa que é isso que nós temos que entender. Outro ponto importante aqui é que a normativa europeia, ela fala que o valor da carga, do impacto na situação extrema é de 600 kg-força, tá? Quando eu falo 600 kg-força, eu tô, eu tô me referindo ao fator de queda maior que 2, né? Vamos dizer que maior que 2. O cara tá aqui, a linha de vida tá amarrada, tá ancorada na região aqui do nível do pé, ele cai. Então, você vai ter nessa queda, você vai ter a somatória aí de comprimento do cabo, da distância do cinturão até o pé. Então, você vai ter uma altura relativamente grande. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós temos aqui, dessa altura, 2,5 m. Se o talabarte dele for de 1 m, você vai ter um fator de queda de 2,5. E isso a norma não recomenda, ela proíbe. Nem recomenda, ela proíbe. Até 2 é aceitável, né? 2 é aceitável, assim, com uma certa condições, né? Com certas condições. Aqui eu tenho um exemplo no sistema onde o trabalhador está utilizando um trava-queda retrátil. Ele ancorou a fita de ancoragem numa viga. Essa aqui pode ser por fita, pode ser também por cabo de aço. E dependendo da região que ele vai sofrer a queda, é, ele pode formar um pêndulo. E o pêndulo, ele é prejudicial. O pêndulo tem que ser evitado. Então aqui ele caiu, ele formou um pêndulo pequeno, né? Não teve nenhum obstáculo, sem problema nenhum. Agora, se ele está fixo aqui perto da parede e ele avança à sua direita,
Conforme ocorre a queda, consequentemente ele vai ter um pêndulo. E esse pêndulo, ele é indesejado. Ele tem que ser evitado, ok? Então, nesse caso, a gente tem que fazer com que a ancoragem fique no mesmo alinhamento. Aqui eu tenho uma explicação um pouco mais exemplificada com gráfico, né? Aqui eu tenho aqui a condição ideal que o fator de queda é menor que um. Então, por exemplo, o trabalhador ele está aqui, a altura de queda, ó, ele está aqui, esse ponto vermelho é minha referência. Ele está andando aqui numa viga, por exemplo, aí a ancoragem dele se encontra acima da cabeça, né? Quando acontece dele cair, essa distância aqui, que é a distância dos dois pontinhos vermelhos, é de 0,5 metros. Então, eu tenho 0,5 dividido por 1 metro, que é o metro da distância do talabarte, eu vou ter um fator de queda de 0,5 menor que um, é o ideal. E na situação que eu tenho a distância de queda, né, seja igual à distância do comprimento do talabarte, ou seja, 1 metro de distância de queda. Repara que a ancoragem, ela se encontra mais ou menos na região peitoral do trabalhador, tá? E na situação 2, na situação 2, repara que foi feita uma ancoragem, a linha de vida ela está fixada na região do piso, do pé do trabalhador. Conforme ocorre a queda, a, a altura da queda, ela equivale a 2 metros, tá? Porque ela tem a referência aqui rotativa nesse eixo aqui de rotação, né, nessa âncora. Então aqui eu tenho 1 metro para cima, depois 1 metro para baixo. Eu vou ter 2 metros ao total de comprimento da queda. Então, se eu tenho a altura da queda 2 e o comprimento da parte 1, eu vou ter um fator de queda 2. Cuidado. Aqui é o limite. E maior que 2, a norma proíbe, tá? Então, é onde eu tenho, no caso, amarrado aqui o talabarte abaixo do nível do meu pé, né? Então, isso assim, nós estamos adotando aí o talabarte convencional de 1 metro. Se tiver com extensor aí vai ser maior. Então, vai ser mais rigoroso ainda, tá? Então, aquela carga de 600 kgf que nós colocamos, nós lançamos na planilha, seria a carga utilizando o fator de queda 2. Se a própria linha de vida, ela se encontra com um absorvedor de energia, e também absorvedor de energia no IPI, a gente já tem uma diminuição drástica nesse valor aí que representa a carga de queda, né? Cada absorvedor de energia, ele diminui em 200 kgf a, a carga. Então, a gente pode lançar com 400, ok? Aí vamos falar assim, mas não pode, tem que seguir a norma. É aquilo que eu falei, a gente vai seguir a norma. O que que eu recomendo? Sempre faz uma tabela com o nível de rigor mais elevado, conforme a norma pede. E depois nós vamos lançar uma outra planilha com o que nós vamos estar implantando no local. E a gente consegue validar esse projeto tendo como base a nossa realidade. Então, por exemplo, olha, eu não vou adotar 600 kg-força. Por quê? Porque eu tô usando um fator de queda menor que um, excelente, e eu estou usando absorvedores de energia. Eu vou ter uma queda nesse valor, tá? Então é bom comparar e a gente depois lança a conclusão. Então, a linha de vida, ela tem que ter alguns acessórios. Eu vou passar aqui para vocês.
quais são os acessórios principais, né? Uma linha de vida provisória, desculpa, uma linha de vida por cabo de aço flexível permanente. Ela tem que ter os pontos de ancoragem ou os postes, né, de início e final de trecho. Ela tem que ter mosquetão ou a manilha. Ela tem que ter um esticador de cabo. E nas extremidades, no laço do cabo, nós temos que ter três grampos. Esses grampos são grampos pesados, tá? E na outra extremidade, a gente instala o absorvedor de energia. Aqui eu tenho o exemplo de linha de vida de restrição de movimentação, né? Que pode ver que está no telhado. Lembrando que o telhado aqui, a laje, ele suporta a carga de uma pessoa. Então, nossa linha só vai limitar para a pessoa não atingir aqui a borda externa e vir a cair. Aí, uma outra pergunta, né? É bom a gente fazer pergunta para vocês ir pensando também. Quem vai projetar, né, a linha de vida? Se eu optar por fazer uma linha de vida de restrição de movimento, ela não foi projetada para reter a queda de um funcionário. Mas e se por algum motivo vier a cair um funcionário? Ela tem que suportar? Ela vai suportar? A resposta é sim, né? Ela deve suportar, mesmo que ela não foi projetada para reter a queda, certo? Então, a, a gente precisa avaliar aonde vamos instalar os postes iniciais e finais, né? Porque em caso de queda, vamos supor, a linha de vida não foi feita, ela foi feita só para barrar, para restringir a movimentação, mas ela deve suportar a questão da queda do funcionário. Tá? É óbvio que quando você projeta uma linha de restrição, uma linha de retenção, né, de queda, você já faz ela mais robusta. Cabo, bitola do cabo maior, ela já foi projetada para isso. Porém, a linha de restrição, ela, ela deve ser, ela deve suportar. Uma outra curiosidade, se alguém vier a cair numa linha de restrição, aquele rigor alto da norma, que é 600 kg-força, não vai ser atingido. Não vai ser atingido por quê? Porque a restrição de movimento, o máximo que pode acontecer é a pessoa chegar até a borda e vier a tombar, mas ela já vai estar no limite, né? O comprimento, a distância da linha com a borda, a gente deixa em torno de 2 metros, que é justamente o comprimento máximo. Mas por algum motivo, se a pessoa vier com trava-queda deslizante com uma corda de acesso e aumentar esses 2 metros, ela tende a cair, ela pode cair se ela, né, se ele se projetar para frente. Só que nós vamos ter usando aí um fator de queda menor que um. Então, aquela carga lá de 600 kg não vai ser aplicada caso alguém venha a cair numa linha de restrição de movimento. Tá? É muito difícil, eu nunca vi alguém cair numa linha de restrição de movimento, mas ela tem que estar bem preparada. Então, eu vou dar um pause nesse vídeo aqui.